Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, empreendendo uma viagem, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, indicando a cada um a sua tarefa, e ordenou ao porteiro que estivesse vigilante. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando virá o Senhor da casa, se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que digo a vós, o digo a todos. Vigiai. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, começou o Advento. Está aqui. Estamos no primeiro domingo do Advento. E nada mais propício para nos falar a respeito desse espírito do Advento do que a palavra de Nosso Senhor nesse Evangelho. Vigiai. Porque o Advento é um período de preparação para a vinda de Nosso Senhor. O Advento é um período no qual nós nos preparamos, nós nos purificamos para bem receber ao Cristo que está vindo. E Cristo, como eu já disse em outras homilias, está vindo de três formas principais. Cristo está vindo no juízo final, quando será o fim dos tempos, a consumação dos séculos, que para nós católicos é algo bom, é o início da nossa vida definitiva, se formos bons com Deus no céu, de corpo e alma no céu. O segundo modo pelo qual Cristo está vindo é no nosso juízo particular, no momento da nossa morte, onde nos encontraremos com Cristo e seremos julgados por Ele. E o terceiro modo pelo qual Cristo está vindo, que é o modo do qual as pessoas geralmente falam quando estamos pensando no Advento, porque é o modo mais iminente, por assim dizer, é o Natal, é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que tanto o juízo final, quanto o juízo particular, a morte, quanto o Natal, os três têm uma coisa em comum. Os três mostram Cristo que vem e que nos confronta com a sua presença, nos confronta com seus ensinamentos, nos confronta com a sua verdade. Mais do que isso, é Deus que nos confronta com o seu próprio ser. No juízo final e no juízo particular, isso é mais fácil da gente entender. Agora, no Natal, não é tão fácil. No Natal, a ideia de que o Natal passa um tipo de julgamento sobre nós não é uma ideia tão fácil da gente perceber, nem tão fácil da gente digerir. Mas percebam que no momento em que o Verbo de Deus nasce, plenamente homem e plenamente Deus, numa gruta, pobre em Belém, rejeitado pelos homens, isso traz em si um julgamento terrível, porque no momento em que Deus nasce, toda a história humana é separada em antes disso e depois disso. E depois disso, os próprios homens são separados entre aqueles que receberam a Cristo e aqueles que não receberam a Cristo. Tá? Do momento em que Cristo nasce em diante, a humanidade inteira é separada entre aqueles que não tinham espaço para Cristo em seus corações, como não havia espaço para a Sagrada Família nas estalagens em Belém, não havia lugar nenhum para recebê-los. Entre aqueles que não possuíam espaço para Cristo em seus corações
e aqueles que estão ali na gruta, né? Que estão ali naquela caverninha, fazendinha caverninha, porque eles geralmente usavam as grutas ali para colocar os animais dentro, né? Naquela região, né? Que estão ali com eles, ou que, como os reis magos, como os pastorinhos, né? Vão até lá para prestar culto, né? Ao menino Deus que acaba de nascer. Em outras palavras, a humanidade inteira é dividida entre aqueles que reconhecem a Cristo e aqueles que não reconhecem a Cristo. Aqueles que veem Cristo e aqueles que não veem Cristo. Mas aqueles que veem Deus no Cristo e aqueles que não veem Deus e, vendo Deus, o aceitam ou não. E o aceitam na plenitude de sua doutrina e de sua verdade, sem escolher que pedaços da fé acreditam, sem escolher quanto de Deus, quanto de Jesus me é agradável e quanto não é. Ou eu aceito e recebo Cristo em sua plenitude, ou eu não estou aceitando a Deus. Eu estou me separando voluntariamente de Deus. Veja, não se esqueçam das bem-aventuranças no Evangelho de São Mateus. O que é que diz lá? Bem-aventurados os puros, pois eles verão a Deus. E nós pensamos nisso geralmente com a ideia de que, bem, os puros irão para o céu e por serem puros e estarem no céu, estarão ali vendo Deus face a face. E essa é uma interpretação válida. Só que não é a única. Os puros verão a Deus ainda nessa vida. Os puros verão a Deus, pois os puros serão capazes de reconhecer a Deus. Os puros verão Deus passando e falarão: eis aí Deus. E você não precisa ser completamente puro, né? Porque isso é muito difícil, mas nós estamos a caminho, nós estamos lutando para ser puros, para nos purificar. E o advento é precisamente isso, é um período de purificação. Tá? O advento não é, como eu ouvi semana passada, uma bobagem sentimentalóide que dizia, não, porque o advento é um período gestacional. Não, o advento não é um período gestacional, o advento é um período de purificação para bem receber a Deus que vem até nós, que vem ao nosso encontro. Para recebê-lo com amor, para acolhê-lo em nosso coração, para que o nosso coração seja digno de recebê-lo. Miserável como é o nosso coração, seja digno de receber ao Cristo com amor. Esse é o advento. Por isso que as cores litúrgicas são roxo. Que a cor litúrgica é o roxo. Pois é um período no qual nós devemos nos purificar, fazer penitência. Nós estamos preparando o caminho para o Cristo que vem até nós. Para que quando São João Batista passar e disser, eis o Cordeiro de Deus, nós possamos ver ali, naquele bebê recém-nascido, o Cordeiro de Deus. Para que quando Cristo passar em nossas vidas, para quando vierem os convites da graça, que muitas vezes para nós que somos fracos e mundanos parecem convites a loucuras, a absurdos, não porque de fato sejam loucuras e absurdos, mas porque nós não conseguimos compreender a lógica de Deus, muitas vezes, por razão de nossa impureza, para que quando vierem esses convites de Deus, nós possamos ver Deus nesses convites. Nós podemos ouvir Deus, perceber a Deus nas coisas. Para isso é necessário conversão, penitência, mortificação. Tá? Para isso é necessário que nós vigiemos. Tá? Agora, o que é que quer dizer vigiar? Tá? A gente pode entender essa questão do vigiai de vários sentidos. Tá? Vigiai, por exemplo, no primeiro sentido, o sentido mais óbvio, é permanecer atento, permanecer alerta, né? Estar atentos aos sinais, às coisas, como um vigia, né? Que está ali sentado, observando, esperando para ver o que vai acontecer,
pronto para reagir. Nós temos que estar vigilantes para a vinda de Cristo, vigilante para os movimentos da graça. Mas também, não vou dizer principalmente, mas de uma forma muito próxima a essa, nós temos que estar vigilantes quanto a nós mesmos. Nós temos que estar vigilantes quanto ao nosso coração, vigilantes sobre o nosso coração. Nós temos que nos plantar na porta de nossos corações, ou seja, tirar os nossos olhos desse burburinho do mundo, desse caos, dessa agitação, dessa barulheira, dessas infinitas responsabilidades hiperimportantes que não são importantes coisa nenhuma. Tirar a nossa atenção dessas coisas que não importam, dessas coisas das quais ninguém vai lembrar daqui 100 anos, daqui 10 anos. Esquecer desde agora das coisas que são temporais, das coisas que passam, das coisas que são inúteis. Porque se as coisas não nos aproximam de Deus, elas são absolutamente inúteis. Temos que nos tirar os nossos olhos do exterior, claro, cumprir nossas responsabilidades, viver a nossa vida no mundo, não abandonar os nossos deveres, não abandonar as coisas que nós temos que fazer, não abandonar as coisas que são importantes, as pessoas que dependem de nós, nada disso. Mas nós temos que dar às coisas seu devido lugar, dar às coisas suas devidas importâncias, tirar os nossos olhos das coisas de fora, como se elas fossem as coisas mais importantes, e olhar para dentro, para a nossa alma. Não de um modo egoísta, porque você é o centro do mundo, não. Mas olhar para a sua alma, porque, como dizia Santo Agostinho, a tua alma é a coisa mais perto de Deus que há em ti. Se você está em estado de graça, ou seja, se você não cometeu um pecado mortal, e não foi perdoado depois, obviamente, mas eu digo, se você está em estado de graça, ou seja, se você está atualmente livre de pecado, mortal, Deus vive na sua alma. E se você se voltar para dentro, você pode encontrá-lo ali. Mas para encontrá-lo ali, você precisa ter coragem de se olhar, coragem de voltar seus olhos para dentro, coragem de abandonar as distrações do mundo e entrar no seu próprio coração. Limpar o seu coração de tudo aquilo que é supérfluo, de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é carnal. E plantar-se na porta do seu coração e vigilante, como um guarda, como um vigia, como um soldado, não permitir que o mundo entre no seu coração, porque se o mundo entrar no seu coração, ele irá separá-lo de Deus. E nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Então, estar atento aos seus próprios pensamentos, estar atento aos movimentos do seu coração, lutar contra eles, invocar a ajuda de Deus quando nós percebemos pensamentos, inclinações, emoções que nos afastam de Deus. Vigiar. Diácono, mas isso cansa. Sim, isso é difícil. É um exercício para a vida inteira. Agora, me parece, a mim, mero mortal, parece que um exercício um pouco difícil de uma vida inteira vale a pena para ganhar o céu. Ao passo que não fazer exercícios difíceis, mas queimar eternamente do fogo do inferno, não parece uma boa ideia. Não parece que vale a pena. Mas, sou eu. É difícil, é difícil. É taxativo? É taxativo. Cansa? Cansa. Mas você vai aprender e você vai se acostumar. A igreja aqui, nós, enquanto igreja vivos, nesta vida, nós somos chamados da igreja militante. Militante por quê? Porque nós estamos lutando. Militante vem de militar, vem de lutar, de combater. E nós estamos combatendo o quê? O mundo, o demônio e a carne. Mas não lá fora. Não principalmente lá fora, não principalmente nos outros. Principalmente em nós, no nosso coração. Nós temos que lutar contra nós mesmos, contra o homem velho.
E isso faz parte, isso está no coração dessa vigilância que nos pede Cristo no Evangelho desse domingo. Sem isso, sem essa vigilância, sem essa atividade intensa de purificação de si mesmo, não veremos a Deus. Ele virá, ele passará, ele nos deixará e nós sequer teremos percebido que ele passou. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo do Deus que passa. Porque ele passa e se eu não vejo, ele não volta. Ele pode passar de novo, tá? Ele pode nos dar mais oportunidades. Mas aquela passagem de Deus, eu perdi. Aquele momento para ver ao Cristo não volta. E eu não sei quando será o último momento, a última chance que eu tive de ver ao Cristo. Ele pode ter passado agora e eu não vi. E eu não vou ter outra chance. Ou eu posso ter outra chance. E essa outra chance pode ser a última. Mas eu não sei. Você não sabe. Ninguém sabe. Portanto, vigiai. Vigiai. Uma coisa muito útil nesse esforço nosso de vigiar, de nos manter vigilantes, é o quê? É o exame de consciência. Tá? O exame de consciência não só antes da confissão, mas o exame de consciência diário. Diário. Tá? Eu não estou dizendo uma coisa estruturada, eu não estou dizendo que você precisa sentar e escrever seus pecados num papelzinho. Não é isso. Tá? O que estou dizendo é, você precisa examinar a sua consciência. No fim do dia, você precisa ter aí 2 minutinhos de silêncio para voltar na hora que você vai fazer as suas orações antes de ir para a cama. Que é claro, todo mundo que está ouvindo isso aqui faz suas orações antes de deitar, que é o mínimo que um cristão precisa fazer, né? Então todos vocês certamente fazem. Então na hora que vocês vão fazer isso, voltem o olhar de vocês para a consciência de vocês. Não na cama, deitado, que você vai pegar no sono no meio e vai esquecer do que pensou. Não, um pouquinho antes. Volte os seus olhos à sua consciência. Volte os seus olhos para o seu dia. Aí tem vários jeitos, né? Tem gente que diz para fazer um saldo do que fez de bem, do que fez de mal. Isso é um jeito. Mas há pouco tempo atrás eu ouvi um padre dizer uma coisa que eu achei perfeito, eu achei maravilhoso, porque é isso mesmo. Ele disse: a gente tem que encarar o exame de consciência antes de dormir como um mini juízo particular. A gente tem que se colocar diante de Deus, pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora das Dores é especialmente conveniente nesse momento, né? Nosso anjo da guarda, né? E nos colocar diante de Cristo. Eu estou indo dormir. Se eu nunca mais abrir os meus olhos, se eu morrer, como está a minha alma diante de Cristo? Aonde esteve o meu coração no dia de hoje? Quais foram os momentos que o meu coração não esteve em Cristo? Quais foram os momentos que eu esqueci do que realmente importa? Que ações minhas mostram que eu não amei a Deus como eu devia ter amado? Que ações foram boas? Que ações foram ações agradáveis a Deus? O que Cristo diria da minha alma nesse momento? E aí, você pede perdão do que é mal, do que foi mal, pede para fazer melhor, agradece pela graça do que foi bom, né? E se você olhar para a sua alma e você falar: nossa, eu tô tão bem, né? Eu tô tão bem. Aí, meu irmão, aí o problema é muito grave. Aí você, porque assim, olhar para, nem os santos olhavam para suas almas e falaram: eu tô tão bem. Se você olhar para sua alma e falar: eu tô tão bem, aí você sabe que você está em urgente necessidade de, de um exame de consciência muito mais profundo e de passar por uma segunda conversão e que você não está nada bem.
O pior sintoma de uma alma tíbia, de uma alma entregue ao pecado, de uma alma que não está pronta para ver a Deus, é uma alma que acha que está perfeitamente pronta para ver a Deus. E eu estou rindo porque é engraçado, mas é muito triste e é muito sério. E é muito grave, tá? Se você olhar para a sua alma e você falar, eu tô de boa, mau sinal. Mau sinal. Péssimo sinal, na verdade. Tá bem? Então, a gente tem que fazer esse exame de consciência, a gente tem que ter esse hábito. Tá? E assim, confissão frequente. Né? Porque a confissão, você não vai se confessar só quando você peca mortalmente. Não, a confissão, ela serve para fazer manutenção da alma. Você se confessa de pecados veniais, você recebe uma graça especial de Deus para não voltar a cometê-los. Para não recair naquele mal que você confessou, naquele mal do qual você estava realmente arrependido. Você recebe força para lutar, aquela luta de qual eu falei, na confissão você recebe forças para lutar mais bravamente, para ter mais coragem, para vencer, para se dispor com mais bravura a este combate pela salvação da sua alma. Tá? Ah, mas quanto que é confissão frequente? Cara, sim, o ideal é que o católico se confesse pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Agora, no advento, por que você não se confessa um pouquinho mais? Uma vez a cada 2 semanas. Não é nenhum esforço monumental. Não é nenhum esforço monumental. Você não vai morrer por isso. Ao contrário. Você vai viver muito mais. Viver do que realmente importa. A sua alma vai estar muito mais viva. Tá? E não se esqueçam, o advento é um período penitencial. É uma mini quaresma. Então, por que não selecionar uma ou duas penitências? Coisas para fazer, fazer todos os dias uma oração que você não faz, né? E deixar de fazer todos os dias uma coisa que te dava prazer por amor a Deus. As duas coisas. Isso já é uma maravilha. Fazer algo bom todos os dias e abster-se de algo que pode ser bom, pode ser lícito, mas que vai doer um pouquinho na sua carne. Todos os dias. São 4 semanas. Você consegue? É claro que consegue. Por amor a Deus, nós conseguimos tudo. Isso também. Tá? Então, assim, não se esqueçam. Estamos nos preparando agora, numa época belíssima, com leituras belíssimas, liturgias belíssimas. Estamos nos preparando não só para o Natal. Nós estamos nos preparando para nos encontrar com Deus. Para reconhecê-lo quando ele passar. Para nos unir a ele. Para que no dia 25 Cristo possa nascer nos nossos corações. Para que haja espaço para ele nos nossos corações. E para que haja espaço para Cristo nos nossos corações, temos que fazer espaço. Temos que tirar do nosso coração aquelas coisas que ocupam o espaço que é próprio de Deus. Tá bem? Peçamos então a Virgem Maria, nossa mãe, que foi toda espaço para Deus, que em tudo esteve unida a Ele, que nos ajude a nos preparar, que nos ajude a reconhecer em nós as coisas que ocupam o lugar de Deus e a tirá-las do lugar que não lhes pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.